Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Danilo e vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina Fundamentos da Ciência da Computação. Bem, o tema da nossa aula de hoje é linguagens recursivamente enumeráveis e sensíveis ao contexto. O objetivo de estudar esse tema é para que possamos entender as possibilidades que temos com a ampliação das linguagens, além disso, a aplicação direta e efetiva do autômato ou máquina de Turing. Bem, pessoal, falando um pouco sobre a origem da computação, nós temos alguns pontos que devem ser destacados. Primeiramente, na Grécia Antiga, onde nós temos o desenho do algoritmo por Euclides, considerado como um dos primeiros elementos relacionados à computação. Tá? Além disso, na Babilônia, existem estudos que indicam que já haviam pesquisas sobre complexidade e reduzibilidade de problemas. Um momento extremamente importante para a computação foi o início do século XX, onde houve o boom de pesquisas e que nos permitiu chegar a um modelo computacional suficientemente genérico e capaz de implementar qualquer função computável. Bem, pessoal, agora falando sobre o trabalho do pai da computação. Alan Turing, como pai da computação, propôs um modelo chamado máquina de Turing. Esse modelo, aceito como uma formalização, permite que haja a formalização do procedimento efetivo, algorítmico ou função computável. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a hipótese de Churchill. Bem, a hipótese de Churchill nos diz o seguinte: qualquer função computável pode ser processada por uma máquina de Turing e existe um procedimento expresso na forma de uma máquina de Turing capaz de processar tal função. Percebam, pessoal, como estão alinhadas tanto a proposta de Churchill com a proposta de Alan Turing. Bem, pessoal, falando sobre a classe das linguagens. A classe da linguagem, ela define o conjunto das linguagens possíveis dentro de um contexto, tá? Sendo que as minhas linguagens enumeráveis recursivamente contêm as linguagens recursivas, livres de contextos e a linguagem regular. Bem, pessoal, agora vamos definir e entender um pouco melhor como é uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing é composta por basicamente três elementos: a fita, que pode ser usada como entrada, saída e memória de trabalho. Percebam que, diferente do meu autômato de pilha, não existe uma pilha, tá? Para fazer a gravação da memória. E sim, é gravado tudo na fita. A unidade de controle, que vai refletir o estado corrente da máquina, vai possuir a possibilidade de fazer a leitura e gravação. E, finalmente, a função programa, que vai definir como é feita as leituras e gravações. Além disso, a minha fita ela é finita à esquerda e infinita à direita, sendo que os meus símbolos eles são restringidos da seguinte forma: eles podem pertencer ao alfabeto de entrada, ao alfabeto auxiliar, ser branco ou o marcador de início de fita. Vejam, pessoal, este é um exemplo da minha máquina de Turing. A fita, tá, com o marcador de início, a entrada A, B, C, D, os símbolos brancos que representam marcações da fita que ainda não foram lidas nem escritas. Além disso, nós temos a cabeça da fita, tá? E a unidade de controle que vai ser movimentada de acordo com a minha função. Bem, pessoal, agora vamos definir formalmente o que é a máquina de Turing e os elementos que a compõem. A máquina de Turing é definida por um conjunto de elementos. O primeiro deles é o símbolo de entradas, depois o conjunto de estados possíveis, a minha função de transição, o meu estado inicial, o conjunto de estados finais, o meu alfabeto auxiliar, que pode ser branco, o símbolo especial branco, tá? Que define os elementos da fita que não foram gravados, e o meu símbolo de início ou marcador de início da minha fita. Vejam, esse é um exemplo da minha máquina de Turing. Estado anterior, símbolo lido, símbolo gravado e símbolo em movimento. E o estado novo.
Bem, pessoal, agora falando sobre a computação de uma máquina de Turing. Para uma dada palavra W, que é a entrada para a minha máquina de Turing, nós temos a sucessiva aplicação da minha função programa, de modo que, a partir de um estado inicial, a minha cabeça vai ser posicionada à célula mais esquerda e, até ocorrer a condição da parada, isso daqui vai ser continuamente aplicado. Vejam mais um exemplo da minha máquina de Turing. Tá? Nós temos o símbolo lido, o símbolo escrito e a indicação do movimento da minha unidade de controle. Tá? O estado inicial, os próximos estados possíveis e o estado final. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a linguagem do tipo 0. A linguagem do tipo 0, ou recursivamente enumeráveis, elas são aceitas pelo mecanismo reconhecedor máquina de Turing. Além disso, segundo a hipótese de Churchill, a classe das minhas linguagens recursivamente enumeráveis é o conjunto de todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente através de uma máquina de Turing. Além disso, esse reconhecimento é em tempo finito, pessoal. Isso é muito importante. Além disso, a minha gramática restrita é o formalismo que vai nos permitir restringir a minha linguagem recursivamente enumerável. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a linguagem do tipo 1. A linguagem do tipo 1, ou linguagens sensíveis ao contexto, elas também são aceitas pela máquina de Turing, porém com a fita limitada, ok? Isso é importante, pessoal. Além disso, as classes das linguagens sensíveis ao contexto, elas estão contidas propriamente dentro das linguagens recursivamente enumeráveis, ok? Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a gramática sensível ao contexto. Em oposição à gramática livre de contexto, que estudamos anteriormente, o lado esquerdo das produções pode ser uma palavra de variáveis ou terminais e definindo um contexto de derivação. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Espero que tenham gostado e bons estudos.